pessoal, a gente está reunido aqui mais uma vez para trazer para vocês um estudo conciso, né, do Antigo Testamento. O último profeta da sequência de profetas menores, que é o livro de Malaquias. E esse livro ele vai trazer um contexto para o pessoal que está assistindo o vídeo agora no YouTube e para a galera que está aqui conosco reunido nessa aula, que é um contexto pós-exílio. Já é aquele período que o povo de Israel ele sai da Babilônia, né, de todo aquele tempo que ele passou lá na Babilônia, naquele exílio babilônico, 70 anos, né, no exílio, e ele retorna para a sua terra. E a gente vê que, após esse exílio, o povo de Israel está bem marcado culturalmente, porque ele teve contato com um povo que era de cultura diferente, como os babilônicos, quanto com outras civilizações que também foram dominados pela Babilônia, estavam cativos junto com Israel, porque a gente viu que o Império Babilônico ele acabou alcançando várias regiões do Oriente Médio e levou povos cativos de várias regiões para a Babilônia. E um exemplo disso que a gente pôde ver com mais detalhe dentro do cativeiro, por exemplo, foi o exemplo de Daniel e muitos outros judeus, né, que acabaram tendo parte da sua vida no cativeiro e não tiveram a possibilidade de retornar para a terra de Israel. Só que o livro de Malaquias ele está inserido exatamente já nesse retorno. O povo judeu já está estabelecido em Jerusalém, né? Judá, o reino de Judá, ele volta a ser reconstituído e Deus, nesse período, vai levantar homens para trazer novamente o significado da lei mosaica, a moral aos judeus e reconectar o povo judeu aos princípios que Deus estabeleceu, a partir lá do Pentateuco, através das leis de Moisés, que a gente sabe que os judeus carregavam, as leis cerimoniais, os sacrifícios no templo, né? A questão de deixar a 10ª parte no templo, todas essas questões, Esdras e Neemias, eles vão estar instruindo o povo de alguma forma, principalmente Esdras, porque Esdras era um sumo sacerdote, então ele tem esse papel de trazer isso para com o povo. Agora, Malaquias, ele é levantado com um ministério específico, profeticamente. A gente sabe que os profetas eles tinham um papel e um significado para cada tempo que Deus os levantava. E Malaquias ele vai trazer uma linguagem profética um pouco mais crítica, vendo que o povo resistia a retornar a tudo aquilo que Deus havia constituído. Mesmo depois dos sumos sacerdotes ensinarem, o povo ainda era resistente a voltar a praticar a lei de Deus, voltar às antigas práticas estabelecidas por Deus, mesmo depois de passar por tudo que eles passaram no exílio babilônico. O povo meio que ainda estava deixando se levar pela questão dessa mistura cultural, voltando empregando práticas pagãs no seu meio, e a corrupção no meio dos sacerdotes, ela começou a crescer de maneira exagerada. Até aqueles que estavam responsáveis pelo ensino, aqueles que tinham que carregar esses princípios de moralidade para poder ensinar, estavam corrompidos com o paganismo cultural, estavam permissivos a matrimônios que não eram de acordo com a lei de Deus. E aí entra o contexto do livro de Malaquias que a André vai apresentar aqui para a gente hoje. André, eu passo a palavra para você agora, fica à vontade para apresentar. No final, a gente faz aquele comentário e aquele bate-papo sobre o contexto do livro entre todos nós. Está com você, André, a palavra. André, você está com o microfone mudo. Modifica ele aí para você. Show. Foi. Oi. Oi, gente. Boa noite. Boa tarde, tudo bem? Eu já estou dando até boa noite. Tudo bem? Então, eu fiz aqui um esboço, né, sobre o livro de Malaquias e comecei por quem foi Malaquias, né? Nós não sabemos ao certo. Na verdade, não se sabe ao certo quem ele foi, porque ele não é citado em mais nenhum outro livro da Bíblia. Nós apenas sabemos que Malaquias
Vocês estão me vendo? Sumiu aqui. Eu tô te vendo, tá aparecendo. Sumiu Eu aqui. também. Cheguei, hein? Fala, Alexandre, seja Oi, bem-vindo Alê. aí. Então, ele não foi citado em nenhum outro texto da Bíblia, em nenhum outro livro. Nós só sabemos que quem foi Malaquias, assim, mais ou menos, porque Esdras e Neemias falaram sobre os mesmos assuntos que ele falou. Então, acredita-se que ele tenha vivido mais ou menos na mesma época que Esdras e Malaquias, que Esdras e Neemias, eles foram contemporâneos. Malaquias foi o último profeta menor, né, do Antigo Testamento. Ele foi um homem levantado para profetizar em Judá no período pós-exílico. O seu nome no hebraico significa meu mensageiro, o que traduz muito bem a mensagem que ele trouxe, que ele realmente foi um mensageiro do Senhor. E existem muitas discordâncias em relação ao nome de Malaquias. Uns dizem que o nome dele é só um epíteto de um profeta anônimo, outros dizem que é realmente ele, e alguns dizem que é Esdras usando um pseudônimo. Mas a maioria concorda de que realmente ele é um nome próprio e que realmente é ele, Malaquias. A data também é muito incerta, não sei, porque, como eu já disse, ele não é citado em nenhum outro texto, em nenhum outro livro, mas se baseando nos assuntos que ele fala sobre Neemias e Esdras, a gente data aí mais ou menos uns 420, 430 anos antes de Cristo. O profeta enfatiza, ele vai falar nesse livro, ele vai falar sobre a lei, que Esdras e Neemias também falaram. Ele vai falar sobre o casamento com as mulheres estrangeiras, que em Esdras e Neemias esse assunto também é muito falado. Ele combateu a negligência sobre o dízimo, também é falado sobre isso no livro de Neemias. Criticou severamente as práticas reprováveis dos sacerdotes corrompidos, e Neemias também se fala sobre isso. Repreendeu o povo pelos pecados sociais praticados, e há um consenso muito grande de que o livro foi escrito na metade do século V a.C. Isso data mais ou menos 420, 430 a.C., mais ou menos 100 anos após o exílio. Data aí mais ou menos com o ministério também de Ageu e Zacarias. E todos os detalhes do livro nos mostram assim nitidamente que ele enfrentou os mesmos problemas que Esdras e Neemias, então a maioria dos estudiosos concordam que eles são contemporâneos. Talvez até eles tenham usado o livro de Malaquias como base para eles falarem tudo o que foi dito, porque a diferença entre Esdras, Neemias e Malaquias é que Esdras e Neemias eles realmente fizeram uma reforma. Eles colocaram a mão na obra e mudaram o contexto daquele povo. Eles reconstruíram o templo, aquelas coisas todas que a gente já estudou. Mas Malaquias foi diferente. Ele foi um profeta levantado para combater todo o mal que o povo estava fazendo e o desvio dos sacerdotes. Então, ele trouxe a palavra direta do Senhor. Tanto é que o livro já começa o peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. A palavra que Malaquias traz é uma palavra pesada, é uma palavra forte de repreensão contra o povo e os sacerdotes, e nós vamos ver que, naquele tempo, a corrupção era muito grande. Como o Leandro estava falando, os próprios sacerdotes que foram... Sabem que os sacerdotes eles foram separados pelo Senhor, né? Os sacerdotes e os levitas, para cuidarem do templo. Então, eles que faziam todos os sacrifícios, eles que cuidavam dos dízimos e ofertas, tudo isso era função do sacerdote. Mas os sacerdotes se corromperam demais. Eles que eram para dar exemplo para o povo, eles estavam fazendo o povo pecar, fazendo o povo tropeçar. E o povo, naquela época, eles estavam, já faziam mais ou menos uns 100 anos que eles tinham vindo do exílio,
e eles estavam sobre o cativeiro, eles estavam sob a forte opressão dos persas. Então, eles eram cobrados muitos impostos, eles viviam em pobreza extrema. Então, todas aquelas promessas que haviam sido feitas antes, que eles iriam prosperar depois do exílio, que eles iam ter momentos de refrigério e alegria, para eles não estava sendo cumprido. Então, essa opressão e essa tristeza que se abateu contra o povo fez com que eles se desviassem dos caminhos do Senhor. E eles começaram a questionar a Deus sobre por que eles estavam passando aquilo. Eles passaram praticamente a não acreditar mais em Deus, vamos assim dizer. Então, esse cenário fez com que eles se rebelassem ao máximo. E o profeta Malaquias, ele trouxe algumas profecias que já se cumpriram. Por exemplo, ele falou sobre a realidade do amor de Deus. Não é aqui não, peraí, já passei dessa parte. Ele falou sobre o mensageiro que seria procedido pelo profeta Elias, no Novo Testamento, revelando que Jesus é um mensageiro, bem como João Batista foi aquele que o precedeu, né? Que preparou o caminho para a vinda de Jesus, pelo Espírito e poder de Elias. Ele profetizou também que o culto a Deus se espalharia por todas as nações, e isso se cumpriu pelo ministério de Jesus e de seus apóstolos, onde a salvação foi anunciada às nações por todos os lugares, né? Tiago faz algumas referências também a ele, não diretamente falando no nome dele, mas ele fala sobre... Ele usa algumas palavras que Malaquias usou, tipo, chegai-vos a vós e ele se chegará. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, como Malaquias falou, tornai-vos a mim e eu vos tornei a vós. Tem várias citações sobre esses textos de Malaquias no Novo Testamento. E nós vemos aí um retrato de total indiferença espiritual. E nós vamos ver como o coração do povo estava frio, como o povo estava totalmente apático, indiferente a tudo que Deus fazia, a pronto de afrontá-los. E aí o livro já começa, né, com a palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. E esse texto, todo o texto vai se falar sobre... São perguntas e respostas. E aí vai falar sobre um povo muito angustiado, triste e rebelde, e um Deus totalmente triste e abatido com seu povo. Nós vemos assim nesse livro a tristeza do Senhor em ser desprezado, sabe? Em ver que o povo, por mais que ele faça, por mais que ele seja bom e misericordioso, o povo sempre se volta contra ele, sempre se desvia dos seus caminhos. E aí ele começa falando, eu vos amei. E o povo retruca, em que nos amaste? Tipo, se nós estamos passando isso, o Senhor vem dizer que nos ama? Ou seja, o povo era tão obstinado como lá o povo que saiu do Egito. Porque eles afrontam o Senhor de tal forma que o Senhor vai chegar aqui numa parte que vai dizer que vai jogar esterco neles, no rosto deles, de tanta abominação que o Senhor ficou com esse povo. Mas, mesmo assim, você vê aí um pai amoroso que mostra o seu amor pelos seus filhos rebeldes, porque, no final de tudo, o Senhor vai enviar o seu filho para resgatar esse povo, né? Aí, no 1:6, de novo, ele vai falar. O povo fala assim, em que nós temos desprezado o teu nome? O Senhor fala, o filho não honra o pai, o servo ao seu senhor? Se eu sou o pai, onde está o temor? Onde está o temor por mim? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, os sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós ainda dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? O Senhor aqui expressa uma verdade evidente, que é nada mais natural do que um pai querer ser honrado pelo seu filho, pelos seus filhos, né? E ele aqui se sente totalmente desonrado, totalmente, acho que não tem nem palavras aqui para expressar o sentimento de Deus. Assim, se a gente se colocar, eu sou mãe,
para nós que somos pai e mães, Leandro ainda não é, mas assim, dá para se ter uma base. Quando um filho desrespeita a gente, quando um filho nos trata com ofensa, sabe, ou nos agride verbalmente, imagine Deus, o nosso pai, o quanto que o coração dele não se entristece em ver os filhos fazendo isso com ele. E nos tempos de Israel, o nome simbolizava caráter, caráter e as obras, a reputação de uma pessoa. Então, quando ele fala assim, que desprezas o meu nome, estavam falando sobre o caráter dele, sabe? Colocando ele assim como se ele não fosse nada. Aí ele vai dizer que então ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Aí o povo fala, em que te havemos profanado? Aqui ele já está falando das ofertas, porque nós sabemos, se a gente for ver lá em Levítico, o Senhor criou todo um ritual para que as ofertas fossem entregues. E essas ofertas elas tinham que ser perfeitas. Eles tinham que oferecer para o Senhor o melhor da terra, sabe? O melhor que eles tinham. Mas eles estavam trazendo para o Senhor os restos, sabe? Eram os bichos coxo, cego, defeituoso, magrelo. E isso vai me lembrar lá no início, quando Caim e Abel. Porque o Senhor se atentou à oferta de Abel e não a de Caim. Por quê? As ofertas e dízimos, assim, essa é uma opinião particular minha, se trata da intenção do coração. O Senhor aqui, quando esse livro todo se trata de amor e intenção do coração. Porque se eles realmente amassem a Deus, eles, por vontade própria, dariam o melhor. Sabe? Que em momento algum é dito no livro que oferta tem que ser dada em dinheiro. É sempre o melhor da terra. É sempre o melhor que você tem para oferecer. E isso inclui os seus sentimentos, o seu doar pessoal para Deus, sabe? E eles em tudo davam o pior. E o Senhor fica extremamente triste com isso. Ele chega a dizer que se você fosse oferecer, vamos supor, nos nossos dias hoje, para o presidente da República, se você tivesse a oportunidade de estar em frente ao presidente, oferecer para ele um jantar, o que você iria dar de jantar para ele? O que nós iríamos dar de jantar para o presidente? O melhor, né? Nós iríamos comprar, sei lá, filé mignon, aqueles negócios, aquelas ovas que eu acho horrível, mas o povo ama. Como é que é o nome daquilo? Esqueci. Depende do presidente. Mas vamos supor, né? Dando assim um exemplo de excelência máxima em termos de governo, sabe? Nós iríamos querer oferecer o melhor para o presidente. Ele chega aqui e dá um exemplo parecido com esse, ele fala de príncipes. Mas não. O presidente iria aceitar se a gente desse para ele um bife de patinho, uma linguiça chumbrega lá, dessas aí que a gente nem conhece a marca? Ele ia ficar irritadíssimo, entendeu? Não ia nem querer a gente no jantar dele. Imagine Deus, nós vamos oferecer para o Senhor o quê? Restos? Trazer os bichos tudo magrelo, cego, coxo, enfim. Aí fica claro a falta de amor e respeito e temor da parte dos sacerdotes para com Deus, porque muitas dessas ofertas vinham dos próprios sacerdotes também. Porque os sacerdotes eram mediadores. Eles não podiam nunca permitir que essas coisas acontecessem. Mas os próprios sacerdotes perderam a fé, saíram da posição e deixaram a coisa virar uma bagunça. Aí ele dá um mandamento sobre os sacerdotes. E ele diz que se eles não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, enviarei maldição contra vós e sobre toda a sua posteridade, porque os sacerdotes, lá no Antigo Testamento, eles iam diante do povo para liberar palavras de bênção e de maldição. Mas aqui o próprio Deus estava amaldiçoando a vida deles, porque eles estavam permitindo que todas essas coisas acontecessem e compactuavam com essas coisas. A atitude dos sacerdotes estava denegrindo o nome de Deus.
E quando o povo, isso foi o que eu falei agora, papapá. Aí ele fala que vai reprovar a semente, e aí entra aqui uma série de juízos mesmo, que o Senhor vai dar sobre os sacerdotes e o povo por causa das ofertas mal dadas que eles estavam fazendo. Aí aqui ele vai falar, ó, eu reprovarei a vossa semente, espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes serei levado. Imagine, o Senhor pega tal abominação, imagine ele dizer que vai jogar merda na nossa cara, porque o esterco aqui é literalmente a merda que ele está dizendo, vai jogar na cara do povo e dos sacerdotes. E os levitas, eles foram privilegiados. Os levitas foi um povo que, quando o Senhor separou as tribos e deu lá essas definições das ofertas, fulano, a tribo tal ia receber isso, ia receber aquilo, os levitas foram separados pelo Senhor. Eles não iriam receber oferta nenhuma, eles iriam ser, a oferta deles era o próprio Deus. A oferta deles era o próprio Deus, porque eles iam cuidar das coisas do Senhor. E aqui os sacerdotes não estavam repassando, porque essas ofertas que eram recebidas eram não só para ajudar o povo, as viúvas e os levitas. Essas ofertas também diziam, eram os direitos dos levitas. E os levitas, eles já tinham até fugido das suas cidades, porque eles estavam passando necessidades, porque as ofertas não chegavam a eles. Então, a coisa foi muito séria mesmo. E aqui no 2:8, o Senhor vai dizer, desviastes a muito e fizestes tropeçar. Eles que eram para dar o exemplo estavam fazendo o povo tropeçar. E tem algum lugar na palavra que eu não lembro agora, que vai dizer assim, ai daqueles que fizerem tropeçar os meus pequeninos. Se eu não me engano, está no Novo Testamento. O Senhor abomina aqueles que fazem o outro tropeçar. Então, se nós, seres mortais comuns, temos que ser, como cristãos, nós temos que dar exemplo, não fazer escândalo no nome do Senhor, imaginem os sacerdotes. Aí no 2 também ele vai falar sobre os casamentos com as mulheres estranhas e o divórcio. Nós já estudamos sobre isso em outros livros, não vou me apegar muito a esse ponto, mas nós sabemos que o Senhor também ele é totalmente contra o divórcio e totalmente contra o julgo desigual, principalmente porque casamento com mulheres que serviam a divindades pagãs. Eles se juntavam com mulheres que serviam a outros deuses e isso trazia para dentro do povo mais rebeldia ainda, porque eles se desviavam mais e mais, porque eles começavam a idolatrar outros deuses, a ter outros costumes de outras culturas e viver totalmente fora dos caminhos do Senhor. E o o matrimônio para Deus é uma aliança inquebrável. Tanto é que quando ele criou Adão e Eva, para quê? Para que se tornassem uma só carne e formassem uma família, que esse foi o projeto principal do Senhor, né? E quando os homens começam a largar as suas esposas, que era o que eles estavam fazendo, eles abandonavam as suas esposas e trocavam por novinhas, por mulheres muito mais novas, que elas eram lindas, né? Aquelas mulheres egípcias, elas eram lindas, e eles se encantavam por elas, largavam suas esposas, se juntavam a elas, e aí era aquela bagunça, né? Então, o Senhor não aceita mesmo, nem o julgo desigual e nem o divórcio. Ele é totalmente contra o divórcio também. Aí, já no 3, o Senhor vai falar sobre a volta iminente de Cristo. Aí ele vai dizer, vai falar, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E, de repente, virá o seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor, e aí ele vai falar aqui sobre o dia do Senhor, que o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor vai chegar e com pressa, e ele vai nos refinar como o ouro e a prata. Como o ourives refina o ouro e a prata, ou seja, ele vai nos passar por uma peneira.
inclusive os sacerdotes. Ele fala também sobre os sacerdotes. Ou seja, esse livro aqui se trata, acho que até mais sobre os sacerdotes do que sobre o povo. Porque se os sacerdotes tivessem mantido a posição, o povo não pecaria tanto, né? Então, mais uma vez aqui, ele vai falar que vai refinar os sacerdotes, vai refinar como o ouro refina a prata, e ele vai falar também assim: prepararás o caminho. Aqui está uma das mais claras profecias sobre a era messiânica. Ele fala aqui com detalhes, sabe? Esse versículo, ele se assemelha à profecia de Miqueias 5:2, que também vai falar até sobre o local onde vai nascer o Messias. Em Mateus e Marcos também vai falar sobre isso. E aí, o mensageiro aqui em Marcos e Mateus é revelado como sendo João Batista. O primeiro Senhor aqui referido diz respeito a Jesus Cristo, tal como acontece em Salmo 110:1. 3 pessoas são mencionadas aqui nesse versículo, que é Deus Pai, que fala sobre o envio de um mensageiro, João Batista, que preparará o caminho para a vinda do Senhor. Deus Pai, que fala sobre o envio de um mensageiro. Aí o segundo é João Batista, que preparará o caminho para a vinda. E o terceiro é Jesus. Aí vamos pular isso aqui. Aí ele fala, no 3:2, mas quem suportará o dia da vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Isso foi o que eu falei agora, né? Que ele vai refinar o povo, que ele vai peneirar. E aí nós vamos parar aqui no 3:8-9. Roubará o homem a Deus? Todos vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição são amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. E aqui mostra, né, a ganância do povo, porque o dízimo é certo, nós temos que devolver 10% de tudo que nós ganhamos. Naquela época, a maioria, assim, já existia o dinheiro, mas não se pagava dízimo em dinheiro. Era 10 partes de efa, de arroz, era da semente, do milho, da uva, do vinho, do azeite, dos seus animais, dos melhores animais, né? Sempre a 10ª parte de tudo. E os dízimos eram dádivas do Senhor. E havia 2 ocasiões anuais e uma a cada 3 anos de dar os dízimos. Eram destinados ao sustento dos sacerdotes e levitas, assim como para ajudar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. Aí no 10 ele vai dizer, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que até não haja lugar suficiente para recolherdes. E aqui é um versículo que é usado aí por vários e várias denominações até hoje, né? Para exigir dízimo do povo, mas de forma totalmente fora do contexto. Aqui o Senhor fala, em alguns lugares vai dizer, trazei os dízimos inteiros, porque o povo e os sacerdotes também, às vezes, traziam o dízimo, não era inteiro, era pela metade. Ou seja, se era 10%, eles usurpavam uma parte e entregavam só uma. Entende? Eles davam o dízimo conforme o seu bel prazer, o que eles queriam dar. E aí, devemos trazer o dízimo à casa do Senhor e não apenas uma parte. E aí, aqui, para nós, no tempo de hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, que as pessoas acham que oferta e dízimo é coisa do Antigo Testamento, só da Antiga Aliança, não. Nós vamos ver Ananias e Safira, em Atos 5, que eles não... Aí vai falar sobre trazer a oferta inteira, porque eles venderam a sua propriedade, pegaram dinheiro e levaram para os apóstolos. Só que eles falaram para os apóstolos que todo o dinheiro estava ali, mas não estava, eles tinham ficado com uma parte. E tanto Ananias como Safira morreram ali mesmo,
caíram fulminados, não só porque roubaram o Senhor, mas porque eles foram mentirosos e porque eles foram desleais com o Senhor. E se tratando desse assunto, assim, eu acho, opinião minha, como eu já havia dito, que o dízimo e oferta se trata de inteireza de coração, porque o Senhor vê a intenção com que nós fazemos, sabe? E Neemias 13, do 10 ao 23, vai falar: os levitas e os cantores haviam fugido, todos antes do seu campo, porque a porção dos levitas não lhe fora dada. Sobre a censura de Neemias, auxiliadas por Malaquias, o dízimo do milho, do vinho, do óleo, foram todos trazidos para a casa do tesouro. Aqui, no livro de Neemias, esse assunto sobre dízimos e ofertas é levantado assim, na sua máxima. E ele consegue fazer com que o povo realmente traga. Eles vão trazer prata, vão trazer ouro, vão trazer de tudo para a casa do Senhor. Por isso, eu acredito que o livro do profeta Malaquias, eu às vezes penso que ele veio antes de Neemias e Esdras, porque tudo que eles fizeram está muito embasado nessa sentença que Malaquias vem trazer sobre o povo e os sacerdotes. Embora eles fossem profetas e tivessem a revelação do Senhor também, mas assim, eu tenho a impressão de que Malaquias veio, trouxe o juízo, e eles vieram e concluíram a obra, sabe? Fizeram a reforma que Malaquias tinha decretado para o povo. E quando diz fazei prova de mim, assim, não significa, como muitas pessoas acham, que é fazer barganha com o Senhor, sabe? Tipo assim, Senhor, eu vou te dar o meu dízimo, vou te dar a minha oferta, mas, por favor, me dá isso em troca. Poxa, mantenha o meu emprego, me dá uma casa própria, me dá um carro, pô, cura a minha enfermidade. Não é sobre isso. Assim, eu fiz várias pesquisas sobre esse versículo e eu achei tudo muito confuso, porque cada um tem uma opinião muito divergente da outra sobre isso, porque as pessoas gostam de pegar esse versículo isolado para usar a seu bel prazer. Então, eu vou dar para vocês a minha opinião particular sobre isso. Eu acho que fazer prova de mim aqui está muito mais para você, para confiança, sabe? Quando ele fala fazer prova de mim, não é para nós tentarmos ao Senhor ou colocá-lo na parede, mas sim para nós confiarmos nele, mesmo quando a gente não tem o que dar. Porque a palavra também vai falar assim, seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Isso está lá no Novo Testamento já. Então, quer dizer que se nós formos fiéis ao Senhor, tudo vem do intento do coração, volto a dizer, tudo é o intento do coração. Se você dá o pouco que você tem, como aquela viuvinha que só tinha uma moedinha para dar, sabe? O Senhor vai aceitar de tão bom grado do que se eu pegar tesouros que eu tenha guardado e entregar para Ele, querendo algo em troca, sabe? Porque as pessoas pensam muito que dízimo é barganha, mas dízimo não é barganha. Dízimo se trata de amor, se trata de fidelidade ao Senhor. Se trata de você demonstrar, é no dízimo que você demonstra o quanto você o ama, porque quando mexe no seu bolso, é que a gente vai ver quem nós somos, na verdade. Porque é tipo assim, trazendo assim um exemplo bem chulo. Quer saber quem é a pessoa para ela? É a mesma coisa. Quer saber quem é a pessoa? Mexe no bolso dela. Se eu vou dar os meus 10 centavos de bom grado para o Senhor, porque eu o amo, porque sabe, eu sei que Ele vai multiplicar aquilo porque Ele me ama, independente do que... É totalmente diferente, sabe? Então, fazer prova de mim, mamãe. Aí nós vamos ver lá no... Aí nós vamos para o 4, que no último capítulo do livro de Malaquias, nós encontramos a voz solene do Senhor, advertindo o seu povo sobre a certeza da vinda do Senhor. Aí ele vai falar sobre o grande dia, que esse dia vem, ele vem com pressa, o Senhor está voltando, e ele, no final, aí ele fala sobre a vitória do justo sobre os ímpios, ele fala do abate sobre os soberbos,
E aqui no final ele vai falar no 5, sobre o profeta Elias, né? E vou ler aqui o 4 e 5 com vocês. Cadê? E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E aí a história do profeta Elias se encontra em 1ª e 2ª Reis. E no Novo Testamento mostra que João Batista seria o Elias que haveria de vir. Aqui no estudo eu coloco todas as referências, tá? E essa profecia poderia vir a ser cumprida de 3 formas. Com João Batista, sobre quem Malaquias antes já profetizara, o qual foi o primeiro a cumprir a promessa sobre o Elias que viria. Assim como Elias, o João Batista era um ministro de Deus que chamou o povo ao arrependimento e preparou o caminho para a vinda do Messias. Ou com o próprio profeta Elias, que junto com Moisés apareceu pessoalmente na transfiguração de Jesus, prova irrefutável do papel messiânico do mestre, com alguém que iria aparecer no papel de Elias no final dos tempos, e tal como Elias fez cair fogo do céu. Então, existem essas 3 suposições sobre o envio do profeta Elias. E Malaquias encerra o seu livro com uma promessa e uma advertência, que o coração dos pais se converta aos corações dos filhos. Como em todo ato de Deus que anuncia seu juízo, ele também oferece sua misericórdia. E é isso. O Senhor, aqui no finalzinho, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, o Senhor aqui, ele volta a falar sobre a família, né? Por isso que o Senhor é tão contra casamento com jogo desigual e o divórcio, porque, no final de tudo, ele quer que o coração dos pais se convertam aos filhos e o coração dos filhos se convertam aos pais, para que ele não venha e fira a terra. Ou seja, a família é o maior exemplo. A família que vai causar a maior transformação sobre a terra, é a família que vai levar o evangelho, pregando com a sua própria vida, né? No caso, sobre a vinda do Senhor. E aí eu deixei aqui um estudo sobre o sacrifício sem valor, né? Que é sobre as ofertas que o povo traz para o Senhor e o porquê que o Senhor as rejeita. Trouxe também lá em cima, deixei também para vocês um pequeno esboço. Não é esboço, entendeu? Um esboço e uma linha cronológica. E é isso, gente. O livro tem muito mais conteúdo. Eu falei assim sobre os pontos que eu achei mais importantes para nós, mas assim, trazendo para os nossos dias. Hoje nós não vivemos nada diferente do que se vivia naquele tempo. Hoje nós somos o sacerdócio santo e real do Senhor. E hoje muitos de nós estão fora da posição. Hoje muitos de nós damos os dízimos pela metade. Hoje muitos de nós fazemos exatamente como eles faziam, sabe? E se eu fosse resumir todo esse livro em uma palavra, eu resumiria em amor. Porque o Senhor começa com um grande juízo sobre o povo, mas no final de tudo ele vai enviar o seu filho. Ele fala tanto do sacrifício perfeito, porque no final ele enviaria o seu filho perfeito para morrer sobre nós, por nós, entende? E por que nós, na hora de fazer os nossos sacrifícios, nós fazemos de qualquer jeito? Isso vai falar sobre os nossos jejuns, sobre os... Não é jejum, quando... O jejum e tem outro, como é que é o nome? Esqueci agora. Quando a gente faz um propósito, vai falar sobre os nossos jejuns, sobre os nossos propósitos, sobre o que nós abrimos mão para estar com Ele, sabe? Vai falar sobre o nosso secreto, vai falar sobre a nossa devoção, sobre a nossa adoração, porque tudo isso é devoção e adoração. Amor, devoção e adoração. Porque isso tudo fazia parte do Santo dos Santos, sabe? Então, essa palavra ela é tão viva para nós hoje como era naquele tempo. Essa reforma tem que vir sobre nós, sobre nós, o sacerdócio santo e real, o povo de Deus, sabe?
e que nós venhamos a meditar nessas palavras. A palavra de Malaquias é dura, é pesada, mas eu acredito que ainda hoje, às vezes, eu acho que Deus deve olhar lá de cima e falar assim, gente, será que eu jogo esterco na cara desse povo? Não é possível que eles fazem de novo a mesma coisa, sabe? Mas ele é amoroso e as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada dia, sabe? Então é isso. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Muito bom, E passo para André. você, Muito Leandro. bom, André. Quero te agradecer pela preparação do estudo. Poxa, você dissertou sobre os 4 capítulos de uma maneira muito bacana, pegando ponto por ponto, pelo menos a ideia central do que o profeta está tratando, do que Deus está tratando através do profeta para direcionar ao sacerdócio, né, principalmente, e logo revelando também o povo, porque o povo olhava para o sacerdócio e era corrupto também nas suas formas de contribuição, nas suas formas de agir, negligenciando as leis que Deus, naquele tempo, né, a lei mosaica que Deus tinha estabelecido, porque viu um sacerdócio corrompido. Então não tinha exemplos a serem seguidos. O exemplo que tinha era corrupto, era um exemplo que estava totalmente, como se diz, corrompido, então o povo não tinha uma referência. E assim caminhava o povo naquele período pós-exílio. E Deus levanta esse profeta para poder alertar o povo da sua corrupção, abrir os seus olhos, porque a aliança que ele fez com eles era uma aliança pura e se revelava através das suas leis, sejam cerimoniais, sejam leis civis, como a questão do casamento que você citou, né, desse judeu ser fiel à sua esposa, não trocando e substituindo ela, utilizando a lei do divórcio de maneira incoerente para se casar com uma outra esposa gentia, né, egípcia, persa, qualquer que fosse a etnia. Ou seja, o povo estava tratando as coisas que Deus estabeleceu para eles de uma maneira totalmente equivocada dentro desse cenário dessa antiga aliança. E trazendo essa análise, né, como você trouxe, de aplicação pessoal para os nossos dias, né, nós carregamos de alguma forma, completando com o que a André falou, um sacerdócio nos nossos dias, né? A aliança que Deus faz, né, traz nessa nova aliança para nós cristãos. É claro que Jesus é o sumo sacerdote, porém nós somos esse sacerdócio santo que carregamos a mensagem do evangelho, o reflexo de Jesus através de nossas vidas. E como nós cuidamos desse sacerdócio, né? Nossa, isso é muito profundo. Olhando, sabendo que, né, de alguma forma, os atributos de Deus estão investidos tanto nesse Deus que se revela no Antigo Testamento quanto no Novo através de Cristo. Ou seja, Deus ele tem um amor, um cuidado, um carinho, e eu creio que todos os seus direcionamentos e as suas palavras mais duras, como ele apresenta através do profeta Malaquias, é por causa do zelo, por ele olhar para esse povo e ver que eles poderiam estar comendo o melhor da terra e vivendo de melhor forma, de uma maneira tão genuína, se cumprissem aquilo que Deus havia instituído para eles. Porém, eles negligenciavam, eles davam uma forma de serem corruptos nessa relação. E aí Deus levanta os seus profetas. Assim como foi no caso de Malaquias, a gente viu que muitos outros profetas eles eram levantados por Deus para tentar reconectar novamente o povo a Deus e a relembrar todas as alianças que ele havia instituído, porque o povo ia se perdendo. Você quer comentar alguma coisa, André? Perdão. Não, perfeito. E então, assim, trazendo esse reflexo de uma maneira mais presente, né? Eu acho que a mensagem que fica para a gente é a seguinte, gente. Estamos, claro, numa nova aliança através de Jesus, mas nós carregamos um sacerdócio santo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Porém, como nós tratamos essa relação com Deus? Ele é um Deus que zela por nós, que nos ama, sabe? E que através de Jesus e de tudo que ele representou naquela cruz do Calvário, um grande preço foi pago
para que nós pudéssemos alcançar através dele essa reconexão, esse contato com Deus. E hoje, através do Espírito Santo que habita em nós, que somos templo, nós conseguimos construir essa relação dia após dia. Então, eu creio que a mensagem do profeta Malaquias, que revela, né, toda essa indignação em alguns pontos de Deus para com o povo, mas também revela o seu cuidado, o seu amor e carinho para com o povo, porque Deus está alertando, está tentando de alguma forma corrigi-los de alguma forma. Nós devemos refletir nos nossos dias também, na nossa caminhada, sabe? Essa seria, corroborando com o que a Andrea falou, conectando com o que ela falou, uma aplicação pessoal que eu traria para a gente pensar, para a gente refletir. E eu queria só comentar uma coisa antes da gente terminar, tá faltando só 10 minutinhos, a gente vai finalizar. Só trazendo um ponto de vista também desse último versículo que André leu de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, onde que ele fala de converteria, né, os filhos aos pais e tudo mais. Eu peguei um comentário também bem bacana, André, que colabora com o que você falou, que está certo também. Porém, o autor aqui ele vai mais a fundo. Ó. Ele diz assim, ó, só para vocês colaborarem, Malaquias, capítulo 4, o último versículo, 6. O que o comentarista ele fala acerca desse versículo. O oposto que ocorreu na primeira vinda de Cristo, Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36, né, antecipa o arrependimento geral da sociedade, para que se evite a destruição completa. A terra será restaurada à maravilha edênica, com a maldição revertida. O reino será estabelecido com o Messias reinando e os justos judeus e gentios entrando nesse reino. Aí ele coloca maldição. Não se trata do termo normalmente empregado para maldição. Aqui a palavra refere-se à prática de dedicar coisas ou pessoas irrevogavelmente a Deus. Em geral, com total destruição. As cidades de Canaã foram colocadas sob maldição, e assim o povo foi exterminado. Aqui o termo é usado para sugerir que, se não houvesse remanescente arrependido, Deus incineraria a terra por completo. Ou seja, o versículo 6 aponta para esse cuidado de Deus ainda para esse remanescente que se mantém fiel a Deus e aos seus princípios e guarda, sabe, os seus mandamentos naquele contexto ali, né, do Antigo Testamento, e o que reflete escatologicamente também para a nova aliança, quando Deus vai reconectar os gentios e os judeus, apontando para o reino final, né? Aí a gente fala do futuro. O grande interessante disso tudo é o seguinte: como o profeta ele tem uma forma de falar que aponta de maneira atemporal, né? Porque ele fala, por tempo dele, a mensagem toca nos judeus, a mensagem atinge Jesus, que virá 450 anos depois, que é o Messias que Malaquias está apontando. Ele fala do provável Elias, que é João Batista, que é esse que anuncia Jesus, o Messias, né? E fala desse Messias no final, no capítulo 4 especificamente, e ainda revela uma escatologia final, o reino final, né? O que seria a segunda vinda, praticamente, o reino estabelecido de Deus na terra para sempre, né? Que é o que a gente está aguardando acontecer. Isso é muito interessante da linguagem dos profetas, sabe? Alguns versículos e textos, ele faz isso mostra um pouco como Deus olha os seres humanos, né? O seu povo, o povo judeu, o povo gentil, e como Deus trata o tempo. Deus não está preso a essa questão do tempo, né? Ele revela a sua mensagem. Antes de Jesus lá, através de Malaquias, através da boca do profeta, falando para aquele tempo, apontando para o seu filho naquele futuro mais próximo, e aponta para um futuro nosso que ainda não aconteceu. O seu cuidado com esses remanescentes, com esses que permanecem no caminho. Então, isso é muito incrível da palavra, sabe? Quando a gente para ler a fundo, a gente vai vendo e descobrindo coisas que antes a gente não tinha ainda tido tempo de entender. Só que
essas mensagens trazem até conforto ao nosso coração, sabendo que um dia Cristo ele vai efetivamente estabelecer e quebrar todo tipo de maldição, estabelecendo o seu reino vindouro. É isso, galera. Aqui, ó, sobre o que você falou sobre aniquilação, eu coloquei isso aqui também, ó. A palavra hebraica aqui sugere uma total aniquilação, e o mesmo substantivo traduzido por anátema no relato é o mesmo substantivo traduzido por anátema no relato sobre a destruição de Jericó. Que foi destruição total também, né? Sim, sim. Que está dentro daquele contexto lá atrás, do início do processo do povo hebreu, que Deus chama eles, né? E tem todo aquele cenário de Jericó, aquela aniquilação que eles passaram ali. Deus ele está falando no passado, no presente deles, no futuro próximo, através do Messias que viria, que é Cristo, e está falando do futuro. É incrível. A palavra de Deus... e quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai pegando essas nuances assim, né, da revelação profética de Deus. Isso é muito interessante. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês. Andréia, mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. Gostei muito da síntese que você fez. Ficou muito bem entendido, sabe? Muito bem entendido, esclarecedor sobre o profeta. O intuito dessas aulas é isso mesmo, a gente tentar trazer de uma forma que seja sintética, né? Uma síntese, mas que não seja algo que não fique entendido. A forma que você trouxe é clara, está dentro dessa síntese e a gente conseguiu pegar os pontos principais do livro e do que o profeta Malaquias ele traz. Ainda fizemos a aplicação pessoal para os nossos dias através da reflexão que você fez, que está super certa, sabe? O cuidado com o nosso sacerdócio atual, né? É claro que a gente não vive mais o sacerdócio da antiga aliança, não é mais guardando lei e cerimônia, mas existe um sacerdócio nosso, que é através de Cristo Jesus, que aponta para a gente poder ter esse zelo com a relação com Deus, esse cuidado na nossa relação com Deus. Você falou aspectos aí, né, de santificação, como é a gente buscar a Deus em oração, todo o nosso processo diário, sabe? Pensar nessas questões, porque muitas questões que a gente deixa de fazer como uma prática que deve ser cotidiana do cristão, faz com que a nossa fé se esfrie, porque a gente acaba se afastando dessa relação com ele. Quanto mais próximos estamos dele, mais intensa fica a nossa relação. E eu creio que aí o poder de Deus vai se manifestando de maneira mais profunda. E essa é a importância desse processo de santificação que nós vivemos hoje, sabe? Toca nesse sacerdócio que nós vivemos hoje, esse cuidado. Amém, gente. Quero agradecer a Andréia. Pastora Ju, muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigado. Alexandre, Martinha. Foi muito bom, Andréia. Muito bom mesmo o seu estudo. Obrigada por acrescentar. Com certeza, obrigada, domingo que vem eu estou de volta. Gente, pastora, perdão, acabou que a gente não teve muito tempo, mas esse finalzinho, geralmente a gente abre para o pessoal comentar. Alguém quer fazer algum comentário? Se vocês quiserem comentar alguma coisa... Senão a gente já finaliza, então beleza. Na próxima aula a gente vai ter mais 10 minutinhos no final para a gente poder comentar com mais tranquilidade. É porque como a aula ela teve um conteúdo bacana, a gente acabou não tendo esse tempo, mas qualquer dúvida a gente tira na próxima aula. Obrigado, gente, então. Vou estar encerrando por aqui. Um bom culto mais tarde, daqui a pouco estamos lá. Beijo, povo. Parabéns, Déia. Obrigada, gente. Obrigada, Leandro. Viu? Gostei muito de dar aula. Sou casa, lugar